A Alemanha é hoje um dos países de maior referência, quem sabe o país com a maior referência, com a melhor tecnologia na área de resíduos sólidos. Mas e a questão do aterro? Como é que funciona de fato na Alemanha? Quantos aterros sanitários existem na Alemanha e qual a estimativa, o tempo de vida desses aterros? Né? O que a Alemanha pretende fazer então em relação a essa questão de aterro? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui Energia e Meio Ambiente. A gente vai falar um pouco sobre isso baseado nos dados, claro, da própria Alemanha. E para isso a gente vai fazer uma navegação boa aqui e vou mostrar para vocês alguns dados. Do mais, pessoal, se inscrevam no nosso canal aí Energia e Meio Ambiente para ficar bem informado sobre tudo que acontece nesses dois setores aí, energia e meio ambiente, tá certo? Então, antes de tudo, vou começar aqui com o site do Ministério do Meio Ambiente, Proteção à Natureza, Construção e Segurança de Reatores. E aqui nesse site, eu vou deixar o link aí com vocês também. Tem aqui alguns gráficos e diagramas que a gente vai poder ver. Eu escolhi dois. O primeiro é a quantidade de resíduos gerados até 2010, né, que eu vou abrir esse aqui. E o segundo é esse outro aqui, que fala sobre a quantidade de aterros sanitários existentes até 2008 na Alemanha, de 93 até 2008. Todos os dois já estão aqui abertos. E primeiro vamos falar sobre a quantidade de resíduos gerados. Aqui nesse diagrama, nesse gráfico, é informado então em milhões de toneladas por ano. Então aqui nós temos embaixo o ano de 2000 até o ano de 2010, que é essa coluna aqui que está atrás da minha imagem. Mas você sabe que está atrás da minha imagem. E aqui a quantidade, né, variando aqui de 0 a 450, e você tem aqui esse órgão, sendo o órgão oficial aqui, né, o Ministério do Meio Ambiente alemão, a Conservação da Natureza e Segurança Nuclear. Então, esse diagrama diz o seguinte: em 2000, nós tínhamos aqui na Alemanha a geração de 406,7 milhões de toneladas naquele ano. Naquele ano foi gerado esse tanto. Em 2001, teve 395,2. Então, em 2010, tem 332,6. Né? Lembrando que esse resíduo aqui é sem os resíduos, aqui embaixo, sem os resíduos Abfallbehandlungsanlage, das usinas de tratamento de resíduos. Sem os resíduos das usinas, porque senão você contaria duas vezes. Né? Você tem o resíduo que é gerado digamos, resíduos urbanos e vão para as usinas de tratamento de resíduos. E aí, se você contar com o resíduo dessa usina, você está contando ele meio que duas vezes. Então, não conta com esse resíduo aqui. Aqui está a divisão também. Aqui embaixo, por exemplo, tem esse resíduo em azul, resíduo de entulhos, né, da construção civil, a maior quantidade aqui. Esse aqui é resíduo industrial, em vermelho, a quantidade de resíduo industrial. Esse aqui é também da área de construção, e esse aqui são os urbanos. Tá? Esse lilás aqui são os urbanos. Vou voltar aqui para vocês, é o seguinte: esse Bergbau aqui é resíduo da mineração, na verdade, tá? Mineração, Bergmaterial aus der Bergbau, quer dizer, materiais que são utilizados aí na mineração. São esses em verde aqui. Então, nós temos aqui os resíduos urbanos, e você vê resíduos urbanos de 2000, 50,1, passou para 2010 com 49,2, quer dizer, diminuiu um pouquinho. Né? Enquanto a gente vê na quantidade geral de resíduos, você vê então uma diminuição com o passar do tempo. Aí você pergunta, como é que pode acontecer um negócio desse? Primeiro vamos entender a população da Alemanha. Aqui nesse site daqui do Banco Mundial, está dizendo aqui, ó, 80 milhões, era em 2000, 82 milhões de pessoas viviam na Alemanha. Em 2015, vamos ver 2010, bem aqui, 81,7. Então teve uma leve diminuição também de pessoas na Alemanha. Lembrando que a quantidade de resíduos muitas vezes é proporcional à quantidade de pessoas que vivem. Então como é que pode, mantendo a população mais ou menos constante, diminuir a quantidade de resíduos assim significativamente? Bom, você consegue isso com políticas mais rígidas que vão, por exemplo, obrigar que determinadas, por exemplo, principalmente no setor de produção, aqui olha, esse daqui na indústria e no comércio,
você teve uma diminuição grande aqui, olha, você teve uma diminuição, né, de 47,7, foi para 46,7, diminuiu um pouquinho, depois aumentou aqui, embora a quantidade geral tenha diminuído, mas aumentou aqui o resíduo da indústria. Isso por quê? Porque a indústria também se desenvolve. Então cresce a indústria, então cresce a quantidade de resíduos. Mesmo assim, com uma lei rígida, eles conseguiram manter isso mais ou menos, né? Aqui chegou em 2010 com 53,3. O que reduziu bastante, o que deu aquela redução significativa foi justamente na área de entulhos, que em 2000 era de 260 milhões de toneladas, 260,7, e foi aqui para em 2010 algo em torno aqui de 195 milhões de toneladas. Então você vê que reduziu muito essa quantidade de resíduos aqui, tá? Então isso se consegue com uma indústria de reaproveitamento de resíduos, mas também com leis rígidas de não geração de resíduos. Isso tem a ver o quê? Com produção industrial também, tá? Produção industrial, reaproveitamento de resíduos, olha essa parte de reciclagem aqui na área de construção civil, reaproveitamento de resíduos, né? Vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que se faz isso para diminuir essa quantidade aí de resíduos, né? Eu já vou colocar aqui uma dica para você que quer entender como é que funciona o mercado de construção, reciclagem de resíduos de entulhos de construção civil. Eu vou deixar aqui esse link aqui do portal Resíduos Sólidos para você e você vai poder ler. Inclusive tem vídeo também onde eu estou mostrando como funciona. Você tem um modelo de negócio. É um negócio bem interessante, que a usina é móvel e com isso uma pessoa que tem uma usina móvel pode operar várias usinas de reciclagem. É bastante interessante, dê uma olhada aqui depois. Pois bem, então nós temos essa geração de resíduo aqui que diminuiu. Se eu diminuir a quantidade de resíduos gerados, e claro, uma certa parte disso aqui vai para os aterros sanitários, então eu estou aumentando a vida útil do aterro, não é isso? Mas afinal de contas, quantos aterros tem na Alemanha? Essa situação aqui é de 2008, também colocada pelo Ministério do Meio Ambiente, tá? Aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente, cálculos próprios. Quantos e que tipos são os aterros sanitários que existem na Alemanha? Então você tem as classes de resíduos que são recebidas, classe 0 para materiais inertes, classe 1 para materiais da mineração, classe 2 para resíduos urbanos, classe 3 para resíduos perigosos. Então, que quantidade tem? Para material inerte, 1.175 aterros. Tá? Para material de mineral, resíduos minerais, 236 aterros. Siedlungsabfälle, que são os resíduos urbanos. Então você tem 187. Imagina, para toda a Alemanha, resíduos urbanos aqui entra com uma 187. Lembrando o seguinte, vou finalizar aqui, ó, deponia classe 3 para os resíduos perigosos é 38 aterros. Nenhum tipo de resíduo, seja que tipo for aqui, que classe for, é proibido na Alemanha e algum tipo de resíduo que possa sofrer algum tipo de tratamento, que possa passar por algum tipo de tratamento e uma parte dele ser aproveitada, é proibido desse material ir para algum tipo de aterro. Só que isso vale de fato, tá? Então, se tem resíduo urbano aqui, então primeiro vai para uma usina de tratamento térmico ou qualquer outra coisa, vai para reciclagem, qualquer outro lugar, mas não vem para cá sem antes comprovar mesmo que passou por um tratamento e que a partir disso daí não tem mais como reaproveitar nada. Então realmente é resíduo que não tem mais aproveitamento, que vem para cá para os aterros sanitários na Alemanha, tá? Então tem essa quantidade de resíduos. Uma coisa interessante aqui nesse link que diz o seguinte, como está a situação aqui do Ministério do Meio Ambiente, a disposição final, né, e armazenamento de resíduos. Bem, aqui ele está dizendo aqui, olha, em 2009, em 16 de julho de 2009, acabaram os prazos aqui para toda a União Europeia para colocarem os seus aterros sanitários na devida regulamentação. Todos eles teriam que cumprir determinadas metas, por exemplo, tratamento de chorume, isolamento superior, isolamento interno, né, no subsolo e uma série de outras coisas que vocês também já conhecem na área de resíduos, na área de aterros. Então, quem não cumprisse, os aterros que não conseguissem cumprir essas Richtlinie, que são as regulamentações, ele deveria então obrigatoriamente ser fechado, não podia mais operar. Somente os que cumpriram
conseguiram então continuar a sua operação. E depois disso, as regras vão ficando cada vez mais rígidas. Aqui ele fala o seguinte: wie geht es weiter? Ele está dizendo assim, olha, a produção de hoje, e aqui a data disso aqui é 2016, deixa eu ver onde é que está a data. Bem aqui, abril de 2016. Então ele está falando aqui na capacidade atual, a capacidade atual de disposição da Alemanha, de disposição de resíduos da Alemanha, dura ainda por 20 anos. 20 anos. Tá? Isso por quê? Porque conseguiram reduzir também a quantidade de material que é produzida na Alemanha. Lembrando que esse material aqui não é o material que vai para o aterro. Tá? Isso aqui é o material que é gerado e não o que vai para o aterro. O que vai para o aterro é bem menor do que isso. E quanto mais eles conseguem economizar isso aqui, maior a capacidade de disposição final de resíduos. Então, essa capacidade aqui, ela tende a aumentar com o tempo, embora todo dia seja colocado lá alguma coisinha e tal, mas a tendência é que isso aumente com o tempo, mesmo que eles não construam nenhum aterro sanitário. Então, como funciona? Se tem essa capacidade para mais 20 anos, eles evitam ao máximo a construção de novos aterros. Aqui no final desse artigo ele está dizendo, olha, hoje ainda é impossível não contar com a existência de aterros sanitários, né? Mas para construir hoje um aterro sanitário na Alemanha é praticamente impossível, é muito difícil. Eles vão ver onde é que tem um outro aterro que tem essa mesma capacidade, que tipo de aterro você está criando, para que serve, para que tipo de resíduos, onde é que tem um outro mais próximo. Então é muito difícil você conseguir construir um outro. Então por isso que a gente fala que é basicamente... é muito difícil você construir um aterro sanitário na Alemanha. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês que estão estudando, que estão fazendo pesquisa, seja no Brasil, em Portugal, em Angola ou qualquer outro país, que também fala espanhol, que esteja me entendendo. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí no comentário do vídeo, aqui embaixo do vídeo. Se você estiver vendo aqui no nosso canal Energia Meio Ambiente do YouTube, se você estiver em algum dos nossos portais, também pode deixar seus comentários. A gente vai estar dando uma olhada e respondendo aí na medida do possível. Tudo bem? Então, dê uma olhada no nosso site, nos nossos cursos. Vamos desenvolver essa área porque o mundo precisa disso. Não tem para onde correr. A gente tem que correr para um caminho de desenvolvimento sustentável. O planeta não aguenta mais tanto abuso que ele sofre da humanidade até hoje e somos nós que temos que mudar essa situação, né? Vamos assumir a responsabilidade e vamos mudar a situação disseminando informações de qualidade, informações interessantes e impulsionando o setor para se desenvolver cada vez mais. Lembrando que o desenvolvimento do setor, lembra que eu falei no outro vídeo, o desenvolvimento do setor significa geração de emprego e renda e novos negócios, desenvolvimento, ciência para toda a sociedade. Então é benéfico para todo mundo. Tá? É hora de se livrar das amarras, das soluções antigas, deixa isso para lá e vamos fazer como a Alemanha já fez, desenvolver todo o mercado, colocar tecnologia e gerar emprego e renda para todo mundo aí, tá certo? Um grande abraço e se ligue no nosso canal.